Boa noite, família, irmãos e irmãs, paz e graça. Bem-vindos aí a mais uma mesa preparada em nome de Cristo Jesus, viração do dia. Estamos aí virando mais um dia e em torno dessa mesa preparada pelo nosso Deus e Pai, para a gente poder aqui desfrutar comunhão, amizade, fé, ânimo, disposição, esperança, virtude, paciência, longanimidade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Ei, ei! Benção demais, graças a Deus. Muito bom, grande privilégio. Dá tempo aí de você se acomodar, tomar o seu lugar e ainda convidar mais alguém para estar conosco aí nesse tempo de oração, de fé, de ânimo, de disposição. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então vamos dando tempo aí para você se acomodar, fazer sossegar a sua alma aí e puxar mais cadeiras aí para que mais irmãos possam se assentar conosco aí, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Muito bom, tempo especial. Ontem a gente compartilhou, né, sobre o princípio aí de todo e parte, corpo e parte. Então, se nós não tivermos consciência de todo, consciência de corpo, nós nunca vamos significar a parte. Amém? Então não é a parte que gera o todo, então não é o esforço da parte gerando um todo, mas é uma consciência, uma convicção de todo, dando sentido à parte. Então nós não estamos precisando ter resultado das partes, nós estamos precisando ter significado de parte. Então o diabo fez a gente pensar que o segredo da vida era aquilo que a gente resulta no esforço da parte. E na verdade o propósito da vida não é aquilo que a gente resulta no esforço da parte, mas é aquilo que a gente revela do todo no testemunho da parte. Então a parte é para dar testemunho do todo. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. A gente fica às vezes encanado aí, cada um querendo, num certo sentido, né, ter resultado do seu esforço de parte, e muitas vezes está totalmente fora de contexto, fora de propósito, porque não está cumprindo o propósito, o desígnio de Deus de dar a revelação do todo. Por isso, o grande esforço da parte é a preservação da unidade. Então, nós não fomos chamados para realizar a unidade, produzir a unidade. A unidade não é resultado do esforço da parte. A unidade é o fundamento do significado da parte. Sem consciência de unidade, sem consciência de comunhão, não há nenhum propósito no esforço da parte. Bem, a gente está compartilhando sobre isso e... Então vamos ver isso agora, viu? Assim que terminar aqui, manda mais um direct lá pra gente, eu vou ver o que está acontecendo aqui, tá ok? Então vamos ter uma palavra de oração, vamos colocar os nossos corações aí na presença do Pai. E aí, Rafa Pijama? Tudo bom, meu irmão? Graças a Deus. Como é que tá aí no Portugal aí? Bom demais, boas notícias lá, viu? Nessa questão lá do trabalho que está sendo feito aí em relação, né, ao envelhecimento sadio aí. Muito bom, graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, tua fidelidade, tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que esse tempo de comunhão, de mesa aqui, seja tempo de edificação, nosso entendimento iluminado, transformado na revelação da Tua Palavra, na unção do Teu Espírito, ilumina os nossos olhos, ó Deus, revoluciona nossa percepção, leva-nos a lugares mais altos, pensamentos mais altos, caminhos mais altos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que, ó Deus, a sua semente produza em nós, através de nós, a 30, 60, a 100 por um, que sejam removidos os embaraços, os impedimentos, desfeitos, destruídos. Ó Deus, todos os sofismas que resistem
no nosso entendimento, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 11, e nós vamos ver aqui o que acontece quando nós perdemos a noção de todo e queremos encontrar a solução no esforço da parte. Amém? Aleluia, ó Reinaldo. Ai, ai. Então vamos lá. Gênesis capítulo 11 diz assim: ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Então havia uma convicção de todo. Havia uma comunicação de todo. Então, está aqui, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Simiar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, vamos queimá-los bem, dos tijolos sirvam de pedra e o betume de cal. E eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque o céu, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um, todos têm uma só língua, e isso é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar aqui ao nosso coração. Quando a gente perde a consciência de todo, o propósito de todo, e por conta da carência de cada parte, em função da carência de cada parte, nós queremos construir, nós queremos produzir, nós queremos estabelecer em nome de Deus, né, um todo que nos proteja, que nos garanta. Então, um todo que nos protege, que nos garanta, não é o todo que nos orienta. O todo tem que nos orientar, tem que nos embasar, tem que nos promover para o propósito. A vocação do todo não é nos proteger. A vocação do todo não é nos garantir. A vocação do todo é nos promover e nos dar sustentabilidade para cumprir o propósito. Então a vocação do todo não é nos ajuntar. A vocação do todo é nos promover, é nos enviar. Então é como um dínamo. Eu estou ali no todo e no movimento dinâmico do todo, cada um é enviado, cada um é colocado, cada um é propulsionado, cada um é induzido, né, para o seu propósito. Então o todo ele dá suporte, ele dá sustentabilidade para a vocação de cada um. Mas se eu não entender o propósito, a natureza do todo, eu vou achar que o todo é para me proteger, é para me garantir. Então o que é um todo que me garante, um todo que me protege? É um todo de acordo com a minha carência, e não todo formador da minha consciência. Então o meu todo, a minha comunhão, o meu relacionamento não é para me garantir, não é para me esconder. Comunhão não é um lugar de esconderijo, de proteção, nem de garantia. Comunhão é um lugar de propulsão, de movimento, de indução ao propósito. Amém, amado? Então, se eu não tiver essa consciência de que o todo cumpre o propósito de dar sustentação, né, de dar condições para que cada parte vá na direção do seu propósito, nós vamos ter uma inversão do sentido do todo e vamos querer construir um todo próprio que nos proteja e que nos garanta. Esse todo próprio que nos protege, que nos garante, ele está apontado para Deus.
Então, ele não é necessariamente apócrifo no sentido de ser anti-Deus. Ele é um pró-Deus no seu sentido inverso. Então a gente começa a buscar Deus para que Deus nos proteja e Deus nos garanta, e não para que Deus nos movimente. Então você lembra que quando Jesus estava lá no deserto e ele foi tentado, a última tentação de Jesus é subir no lugar mais alto do templo e evocar a proteção de Deus. Evocar a garantia. Então, a última tentação de Jesus, antes de tomar o caminho da cruz, qual foi? Minha alma está angustiada e eu poderia rogar agora ao Senhor que me protegesse. Eu poderia rogar agora ao Senhor que o Senhor salvasse a parte. Mas eu não vim aqui salvar a parte. Eu vim aqui representar o todo. Então eu te peço agora que o Senhor cumpra a tua vontade e não que o Senhor salve a parte. Então o todo não é um elemento salvador da parte. Então o todo é o elemento provocador, promotor, propulsor, impulsionador da parte. E aí o que acontece? Quando eu descaracterizo o todo, eu começo a ter uma noção de reunião protetiva, de ajuntamento garantidor. Então eu começo a desenvolver ideias de que quanto maior for a reunião, quanto mais pessoas a gente ajuntarem, mais protegido e mais garantido eu estou. Então eles ajuntaram todo mundo. Então esse grande ajuntamento solene que Deus abomina, a gente viu isso lá no domingo, Deus diz, eu abomino o ajuntamento solene. Eu abomino essa solenidade, essa liturgia de ajuntamento por conta daqueles que estão procurando proteção e garantias. Porque Deus não está aqui para oferecer proteção e garantia. Deus está aqui para sustentar com a sua fidelidade e oferecer misericórdia, segurança e não proteção. Então Deus nos sustenta com a sua fidelidade, não protege. E nos guarda com a sua misericórdia e sua bondade, não nos protege. Para que nós possamos assumir condições de risco, de enfrentamento e de exposição no cumprimento do propósito. Então, quando eu tenho essa convicção de todo, baseado na fidelidade, na misericórdia e na bondade de Deus, eu não tenho dificuldade de significar a parte no cumprimento do seu propósito e não no sentido de querer dar à parte garantias e proteções. Então não é para isso. E isso é uma convocação. Agora veja. Primeira coisa, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Mas a primeira coisa que está nessa descaracterização, o que é? Vamos fazer tijolos e queimemos bem, para que eles fiquem no lugar das pedras e o betume, e vamos fazer betume de cal. Então vamos caiar isso, vamos rebocar isso, vamos inventar uma cola aí de betume e cal. Então foi a primeira argamassa para colar, para cobrir os tijolos. E os tijolos são formatações artificiais para substituir formações e transformações naturais. Então, quando nós não queremos viver processos de transformação sobrenatural, ou seja, uma natureza transformada no processo, a gente vai substituir a transformação sobrenatural do processo por metodologias e estruturas de formatação. Então, a primeira descaracterização da parte é que agora ela está focada numa formatação, num tipo específico de elemento que coopera na construção da torre.
Então, para que o todo construído a partir da parte aconteça no menor tempo possível, com o menor custo e com o menor esforço, então, para que eu possa ter deixa Deus ministrar o nosso coração, para que eu possa ter um todo em tempo rápido, de resultado surpreendente, para que eu tenha um todo de resultado rápido, de custo-benefício imbatível. Então eu preciso ter um custo-benefício imbatível, eu tenho que fazer uma coisa rápida que me ofereça proteção e garantias no menor tempo hábil possível, exigindo o menor esforço e custando o menos possível. Amém? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que formatar. Então a primeira coisa que eu vou perder as características essenciais e próprias da parte e imprimir nelas uma formatação, uma padronização. Então a igreja vai deixando o seu ambiente sobrenatural de transformação através dos processos, e ela vai adotando no lugar de processos transformadores conforme a peculiaridade de cada parte. E aí eu não quero trabalhar a peculiaridade de cada parte, eu vou lá e imprimo uma padronização das partes para que eu possa ter delas o resultado mais rápido, o resultado mais previsível e de custo-benefício melhor. Então isso vai acontecer. Isso está acontecendo. A gente vai considerar mais alguns problemas aqui a partir da Torre de Babel. O que é uma tentativa humana de construir, de estabelecer um ambiente que nos garanta e nos proteja. É muito comum, a coisa mais comum do mundo é a gente tentar edificar uma igreja em nome de Deus. Em nome de Deus, não é do capeta, em nome de Deus. A torre está apontada para o céu e é a coisa mais comum dos nossos dias, é querer construir uma igreja em tempo hábil, numa melhor relação de custo-benefício. Por isso que hoje a questão do custo, do dinheiro, conta muito nos processos de igreja. Então, muitas vezes hoje, quando você vai falar de plantação de igreja, desenvolvimento de igreja e ministério, uma das primeiras pautas mais urgentes é custo-benefício. Depois são metodologias que padronizam os elementos necessários na construção objetiva desse empreendimento e dessa instituição. Então a igreja passou a ser um empreendimento a mais para responder às carências humanas numa relação de benefício e custo em que a padronização é essencial nesse processo. Em que não cabe peculiaridades, não cabe singularidades. Nós não vamos ter que desenvolver paciência. Nós não vamos ter que desenvolver longanimidade. Nós não vamos ter que desenvolver perseverança. No lugar da paciência, nós temos que desenvolver controle. No lugar da longanimidade, nós temos que desenvolver metodologia. E no lugar da perseverança, nós temos que desenvolver subserviência. Então, quanto mais subserviente for o indivíduo, mais rapidamente ele assimila a metodologia e de maneira mais objetiva ele produz resultados dentro daquilo que a gente almeja alcançar para oferecer proteção e garantia para todo mundo que quiser e precisar. Pausa. Tem que dar uma pausa aqui, amado, para meditar do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando, amado.
como é que nós queremos desenvolver ministério, vocação, propósito de Deus, revelar propósito de Deus. Meu Deus do céu. O que é subserviência? Subserviência é uma lobotomização, uma lobotomia, quando você descerebra uma pessoa, ele vira um invertebrado, um ser descerebrado, ele não aprende, ele não é transformado, ele não pensa. E ele também não é submisso, não. Tem muita gente que confunde hoje subserviência com submissão. Não. Submissão é a capacidade de pensar e a condição, inclusive a possibilidade de desobedecer, assumindo as consequências e os ônus e a responsabilidade de desobedecer. Subserviência é o medo de pensar. É a pasteurização. É a anulação de qualquer forma de ponderação. É a amebetização, é tornar todo ser humano um ameba, um protozoário. Ele não tem que pensar. Ele só tem que cumprir o regulamento. Ele não tem que ter sensibilidade. Amém? Não, é uma das formas mais sofisticadas de adestramento. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Então essa é a receita de Babel, ou seja, é a anulação de um todo que já é para a construção de um todo que convém. Existe um todo que já é, mas nós preferimos desprezar o todo que já é, na consciência dele e na significação dos dons e peculiaridades de cada um na expressão desse todo, e preferimos construir o nosso todo próprio a partir das nossas carências e da nossa necessidade de proteção e de garantias. Amém, irmãos? Forte abraço a todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, isso é para trazer alegria, esperança, fé, ânimo, disposição aos nossos corações. Isso é para te encorajar, não é para te abater, isso é para renovar a sua esperança de que há um caminho, andai por ele, sem se desviar, e vamos seguir firme nessa fé de que o Senhor está edificando a igreja. Amém? Glória a Deus. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia aí, nessa mesa preparada, tá bom? Para quem está perguntando aí, já acabou, como é que é isso? Daqui a pouco já está lá no Instagram, está salvo, você pode meditar, e a conversa continua, a conversa não acabou, que não é só uma pausa, dá um tempo aí para todo mundo refletir, e amanhã, se Deus quiser, a gente volta nessa reflexão aí de toda e parte, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Até lá.